A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Queridos, estamos chegando à lição de número 8. O título da nossa lição é Comprometidos com a Palavra de Deus. 3 tópicos serão apresentados: a autoridade da Bíblia, zelo pela doutrina e tópico 3, cuidado quanto aos modismos. Irmãos, quero destacar já de início algumas palavras-chave. 2 palavras, compromisso e comprometidos, que é uma das palavras utilizada pelo comentarista, comprometidos com a palavra de Deus. E a palavra comprometido significa amarrados, empenhados, engajamento. É isso que nós, como igreja, precisamos ter a respeito da santa palavra do eterno Deus. A leitura bíblica em classe, para que você participe do nosso estudo, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 19, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. O texto áureo que foi destacado é o seguinte, diz o seguinte: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. São Lucas, capítulo 11, versículo 28. Eu quero destacar 3 palavras. Bem-aventurados, que quer dizer supremamente abençoado, afortunado, próspero, pessoa de sorte, abençoado, feliz. Quero também destacar a segunda palavra, que os que ouvem a palavra. A palavra aqui é logos, alguma coisa dita, mas eu vou além e apresento a expressão divina, a santa palavra do Senhor, a doutrina, a pregação. E também que ouvem a palavra de Deus e a guardam. A palavra guardam quer dizer vigiar, estar em guarda, preservar, obedecer. É nessa postura que nós temos que ter a respeito da santa palavra do Senhor. A verdade prática, irmãos, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Por que o comentarista apresenta assim essa verdade prática? Porque, lembra, nós já vimos em outros encontros dominicais os chamados teólogos liberais, que colocam a palavra de Deus, vamos dizer assim, como algo não tão importante para a igreja. Algo como eu posso colocar, algo se der para você seguir, sucesso para você, mas também se não der, nós vamos caminhando nessa jornada. Irmãos, nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz o seguinte, olha, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós precisamos dar a importância devida à santa palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia aberta é a palavra de Deus? Sim. E ela fechada? Ela também continua sendo a palavra do eterno Deus, inspirada para a humanidade. Queridos, muitas pessoas têm uma dificuldade enorme. Se eu lançar uma pergunta, um desafio, você já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes? Então, muitas pessoas têm dificuldade na questão da leitura, mas a questão da leitura nós temos que tratar por uma questão de hábito. O hábito da leitura diária da Bíblia é parte da cultura do nosso povo. Quando nós temos um hábito, vejam alguns sinônimos. Hábito quer dizer costume, nós precisamos ter o costume de ler a Bíblia. Então, se uma pessoa se deparar e dizer, olha, eu não consigo ler, precisa se acostumar. É um exercício, outro sinônimo. É também deixar fazer parte da leitura da sua rotina. E também até uma mania e até um vício, se você quiser assim colocar. Irmãos, faça um cronograma. Tá? Aproveite todo e qualquer momento vago. São algumas dicas que nós conseguimos apresentar para que você consiga ler a palavra do eterno Deus. Eu quero apresentar aqui uma das propostas da Convenção das Assembleias de Deus. Está aparecendo aqui no quadro, a Campanha Nacional pela Busca do Batismo com o Espírito Santo dos Dons Espirituais, onde vão ser apresentados 3 objetivos. 110 almas batizado com o Espírito Santo até o dia 18 e 110 novos crentes batizados nas águas até o dia 20 de junho. E eu também quero destacar, vale a proposta de apresentar esta campanha, a promessa, mas também, vejam no rodapé, a leitura da Bíblia
toda a Bíblia sendo lida em 6 meses. Lê toda a Bíblia através das redes sociais do dia 18 de janeiro até o dia 18 de junho. Agora aparece aqui o cronograma que a convenção preparou. Você, entrando nesse site aqui indicado, você consegue baixar esse cronograma para que você possa ler toda a Bíblia. Irmãos, estamos estudando sobre a questão do avivamento. E o avivamento espiritual não vem a não ser pelo estudo das Sagradas Escrituras. Se o avivamento vem sem a preocupação de ler, estudar, meditar a palavra de Deus, é só um avivamento efêmero, é passageiro. Mas um avivamento que fica, que permanece, que envolve as nossas vidas, inicia-se com o estudo da santa palavra do eterno Deus. Eu apresento um vídeo promocional desta campanha. 1 minuto e alguns segundos. Vejam. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Acompanhar o vídeo, irmãos? Então divulgue esta campanha. É bênção para as nossas vidas, já iniciando as comemorações dos 110 anos das Assembleias de Deus. Veja este tópico: inspiração divina e autoridade da Bíblia. A inspiração divina é chamada de teopneustia, que significa inspiração divina da Bíblia. É esta referência, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é teopneustos, que vem de teos, Deus, e pneu, respirar. Então vejam só, irmãos, essa explicação. Isso significa que a Bíblia é respirada ou soprada pelo próprio Deus. A inspiração da Bíblia, irmãos, é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e o outro menos inspirado. Irmãos, quem lê os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, ou os apóstolos Pedro, João, até Paulo, pode observar com clareza a meridiana e uma certa peculiaridade na estrutura de raciocínio de cada um deles. Então observe, Deus deu a mensagem, mas a estrutura de raciocínio era do próprio autor, no seu grau de instrução, no seu convívio, no seu gênio e contexto sociopolítico e religioso. Credibilidade dos textos bíblicos. Nenhuma obra, preste bem atenção nisso, nenhuma obra da antiguidade apresenta hoje tantos manuscritos hebraicos, gregos, latinos e até em outras línguas. Temos hoje, irmãos, em todo o mundo, mais de 25 mil manuscritos bíblicos produzidos antes do advento da imprensa no século XV. Nenhuma obra da antiguidade é mais bem confirmada do que a Bíblia. A descoberta dos rolos do Mar Morto, lembram? Está aí aparecendo esta figura, revelam a credibilidade e a fidelidade dos textos hebraicos do Antigo Testamento. Com exceção do livro de Esther, todos os outros livros do Antigo Testamento estão representados nesses 800 manuscritos. O rolo do profeta Isaías, por exemplo, é datado no ano 100 a.C. e é exatamente o mesmo texto da Bíblia hebraica, exceto por uma diferença, que não vai desacreditar do texto, de apenas 17 letras, justamente no capítulo 53 de Isaías.
A Bíblia declara a si mesmo como a infalível palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 8. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. É o único livro, nós vamos ver, que se apresenta como a revelação escrita do verdadeiro Deus e como um propósito definido. Qual é? A redenção humana. A tradução para outras línguas tem aprovação divina. Vejam esta informação. A Bíblia completa está traduzida em 563 idiomas, o Novo Testamento em 1.334 línguas e as porções bíblicas em mais de 1.038 línguas, dando um total de 2.935 línguas. Então, por isso, nós podemos observar. É interesse de Deus se revelar à humanidade através da sua santa palavra. A autoridade da Bíblia. É bom nós destacarmos nessa aula dominical a reforma protestante, tá? E onde se destacam os 5 pilares, são 95 teses, mas nós conseguimos resumir nesses 5 pilares: sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christo, soli Deo Glória. Somente a fé. A justificação dos nossos pecados só é possível por meio da fé. E não a fé e mais as boas obras. Não existe nenhuma boa obra que possamos fazer para conquistar ou merecer. Era um dos debates acalorados na época de Martinho Lutero e até nos nossos dias. Somente a graça. A salvação é gratuita e é oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo e não depende de nós mesmos. Não a merecemos, mas Deus a concede porque ama a humanidade. Somente Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o único Salvador do mundo. A salvação só é possível por meio dele. Jesus é o único que pode interceder pela humanidade inteira, pois veio ao mundo e viveu sem pecado algum. Se entregou para que as nossas iniquidades fossem perdoadas e não Cristo e a Igreja. Preste bem atenção nisso. Como ensina o sistema católico, somente Cristo. E somente a Deus toda a honra e toda a glória. Deus não divide a sua glória. Veja lá em Isaías 42, versículo 8. E não glória a Deus e honra especial a Maria. Somente a Deus e exclusivamente a Ele toda a honra e toda a glória. Cada doutrina central dos reformadores, veja como está no plural, do século XVI, se relacionam, contrapondo os ensinos da Igreja Católica. Viu como foi apresentado? Cada doutrina central dos reformadores. Na lição será apresentado esse reformador, Ulrico Zwinglio. Partindo do princípio de que só a Bíblia contém a doutrina necessária para a salvação, este teólogo preparou 67 breves artigos de fé. Neles afirmava que Cristo é a única autoridade da Igreja e que a salvação se opera pela fé. Nós vemos que Martinho Lutero e esse teólogo, eles concordaram em muitas coisas, mas aproveite, faça uma pesquisa e você vai observar que eles também discordaram de coisas, vamos dizer assim, pontuais. O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas divide a reforma em 3 ramos: anglicano, luterano e calvinista. A grande família da reforma gerou igrejas luteranas, presbiterianas, metodistas, congregacionais e batistas. E desta última nasce as Assembleias de Deus, que tem o seu pilar sola Escritura, somente as Escrituras. Significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Irmãos, os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas, lembra dessa prática, como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e que ensina, veja o perigo, isso é uma covardia, e que ensina a crença no cânon aberto. Então esta aula, irmão, já que nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, ela cai muito bem em defender a denominação das Assembleias de Deus, dizendo que ela é por meio da palavra de Deus, não por meio de revelações, experiências, tudo isso é muito bom, mas nós seguimos a palavra de Deus.
Quando foi criada a Convenção Americana, vejam, de história agora, das Assembleias de Deus em 1914, os líderes perceberam que havia a tentação de elevarem-se as revelações pessoais e outras manifestações místicas ao mesmo nível. Então, a minha revelação, a minha experiência pessoal não pode estar no mesmo nível das Sagradas Escrituras. A minha experiência não serve de base doutrinária para a igreja e nem de pastor nenhum. Ficamos com a palavra de Deus. Assim, a convenção lá nos Estados Unidos entendeu que era necessário fazer certo esforço para manter o equilíbrio entre os ensinos bíblicos e a experiência religiosa. Destacou esta palavra equilíbrio. É isso que se precisa. É preciso haver equilíbrio, não só o intelecto ou só a emoção, mas o corpo, alma e espírito, o ser humano como um todo sendo usado por Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus, está aparecendo aqui a capa do livro, diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Isso não existe. Não somos deístas. O que quer dizer isso? Quem lembra dessa matéria? A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Os irmãos podem assistir aqui, nesse card que está aparecendo na tela. Preste bastante atenção. Vai ensinar que Deus, ele é como se fosse um relojoeiro, ele deu corda e foi-se embora. Não tem mais cuidado com a humanidade. Isso é o deísmo. Mas nós aprendemos que Deus é transcendente, ou seja, Deus está num patamar fora da nossa dimensão até de raciocínio. É Ele que se revela a nós. E qual é a principal revelação? As santas Escrituras. A transcendência de Deus e a imanência tem que ser ensinada, mas tudo isso com equilíbrio. Mas também, irmão, se nós também só ensinarmos a imanência, pode desembocar no panteísmo e até no politeísmo. Zelo pela doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Convém deixar claro que a expressão fazendo assim salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Paulo não está ensinando a salvação por meio das obras. Não significa que o ministério em si mesmo, envolvendo muita dedicação, que é importante, seja agente da salvação. Só Cristo salva. E a salvação é pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por muitos anos, a igreja num todo foi taxada como pessoas que não tinham estudo, pessoas que não tinham nenhum tipo de formação, um verdadeiro engano. Vejam, um dos fundadores da Assembleia de Deus, o missionário Gunnar Virgen. O missionário Gunnar Virgen estudou a teologia no Seminário Teológico Sueco da Igreja Batista em Chicago, entre os anos 1904 e 1909. E temos a sua monografia publicada, que a própria casa publicadora transformou em um livro. Irmãos, eu indico este livro, é uma verdadeira riqueza espiritual para as nossas vidas. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. É por isso que nasce, por exemplo, as teologias sistemáticas. Vamos falar sobre salvação. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada o tema salvação todo arrumadinho. Então, por isso, as teologias sistemáticas, os sistemas todos separados. Vamos falar sobre a doutrina do pecado, por exemplo. Você encontra de Gênesis até Apocalipse, mas as interpretações, os livros, os conhecimentos, os teólogos vêm para acrescentar estas verdades doutrinárias para os nossos corações. Na falta de uma teologia sistemática, irmãos, a Bíblia é suficiente. Os credos e as regras de fé são documentos produzidos pela igreja, tá? Os antigos credos, por exemplo, gerais, como os credos dos apóstolos, os credos nicenos, o credo de Atanásio, entre outros, são um exemplo dessa realidade. Veja este versículo. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. É Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Então, a doutrina, a explanação, o ensinamento é uma verdadeira, um gotejar, onde o crente ele fica ali aproveitando cada gotinha sendo derramada. Cuidado quanto aos modismos. Os modismos são provenientes de várias fontes, irmãos. Erros de interpretação,
interpretação, pode até ser proposital, mas não, de textos bíblicos, experiências pessoais e revelações de origem estranha. Lembram daquele amigo de Jó que nós apontamos já ao card? Ele disse que teve uma experiência sobrenatural. Depois, procure estes versículos e descubra ali, coloca aqui nos comentários se é uma experiência divina, que veio da parte de Deus. Os mais conhecidos erros doutrinários e modismo. Irmãos, eu fiz aqui uma lista rápida de 10, mas existem muito mais. Por exemplo, mapeamento espiritual, maldição hereditária, a ideia de crentes endemoniados, o cair no poder, como a igreja infelizmente sofreu com isso, o chamado sopro santo. Dentes de ouros eram obturações. Imagina, olha que coisa terrível. O milagre acontecia e aparecia uma obturação de ouro. E tinha crente que ia até com um espelho para o culto para ver se o dente tinha se transformado em ouro. Bênção de Toronto, gargalhada sagrada, unção de Isaac, emitir sons produzidos por animais como o rá, como o leão, e latir como o cachorro. E o G12, regressão psicológica. Irmãos, onde estão agora todos esses modismos? Alguns até desapareceram. Outros, preste bem atenção nisso, vão se reinventando, para não dizer desaparecendo. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então veja esse versículo. Os modismos que vão e voltam, é assim que acontece com a moda. Hoje a moda é usar sapato quadrado, amanhã é usar sapato redonda. Mas isso já foi alguns anos atrás. Os céus e a terra passarão, encerra com este versículo. Mas as minhas palavras jamais passarão. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa ter uma ótima aula no próximo domingo dominical, se Deus assim nos permitir. Amém.